Olá meninas, boa tarde, graça e paz, tudo bem? Me ajeitei agora para ver vocês. Uma nova mulher, vamos lá, né? Gente, quando Deus quer que a gente seja renovado, que as nossas forças sejam renovadas, a gente precisa obedecer, ainda que isso nos custe certas mudanças de mente e de comportamento, né? E eu quero refletir um pouquinho com você a respeito disso, tá? Nessa tarde. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de motivação, né? Aquilo que nós somos motivadas a fazer. E hoje à tarde eu quero me basear num texto bíblico para continuar falando sobre motivação, tá? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Esther, né? Eu queria que esse tema que a Nath vai trabalhar especificamente nessa noite, né? A respeito do autocuidado, né? Com a beleza, ninguém melhor do que Esther, né? Nós poderíamos também usar ali o exemplo de Ruth, né? Ruth também faz isso, quando ela vai lá para os pés de Boaz, né? Ela se adorna, né? Por orientação da sogra. Mas Deus colocou no meu coração o livro de Esther, me falou sobre Esther, e é sobre Esther que nós vamos meditar um pouquinho aqui então, tá? Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Esther, no capítulo 5. O livro de Esther é curtíssimo, gente. Outro dia não, tá? Alguns dias atrás, eu fui, alguns dias, ou foi no ano passado, não lembro, eu fui convidada para ministrar o coração de jovens, né? E aí eu na hora, pá, Esther, e li o livro de Esther com todo o meu vigor e empenho, achando que a mensagem estava no livro de Esther, porque eu achei que estava no livro de Esther e não estava lá no livro de Gênesis. Deus me mandou para Gênesis depois. E foi lindo, né? Mas hoje, sim, é o livro de Esther. Mas naqueles dias lá, só para te falar que foi bem rapidinho, eu creio que eu li em questão de uma hora, menos, 40 minutos, eu não me lembro. Eu lembro que eu sentei na minha varanda ali e eu li, né? São 10, olha aí, ó, 10 capítulos, né? Então um livro curtinho, te oriento, te incentivo, te motivo a ler o livro de Esther, tá bom? Mas hoje nós vamos ficar aqui só em alguns versículos, tá? Esther, então, capítulo 5, nós vamos ler até o verso 3, tá? Então, olha lá. Passaram-se 3 dias. Vou ler o título para vocês. Esther dirige-se à presença do rei, tá? Passaram-se 3 dias. Esther vestiu-se de rainha, vestiu seus trajes de rainha, tá? Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica na frente do salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhes o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou no cetro com a ponta do dedo. Então o rei lhe indagou: o que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas. Então, dize-me, pois, o que desejas. E ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Eita! Uau, né? Essa garota aí não era pouca coisa não, né? Conhecendo a história de Esther, a gente sabe que ela era alguém especial, muito especial do coração de Deus, alguém que Deus preparou, alguém que Deus talhou, apesar de uma história assim tremenda, né? Esther era órfã,
e Deus a fez rainha. Então eu tenho duas coisas para te dizer nessa tarde. Primeiro, não importa quem você é hoje, o que importa é o propósito que Deus tem para sua vida. E importa também que você queira cumprir esse propósito. Importa também que você esteja disposta a pagar os certos preços que você precisa pagar para se tornar aquele que Deus deseja, para se tornar, para viver os propósitos de Deus na sua vida. Veja, quando Esther estava lá na casa de Mardoqueu, né, o tio dela, a pessoa que a adotou porque seus pais morreram, ela tinha suas tarefas diárias, ela era uma pessoa comum, ela tinha um senso comum, ela não tinha muito com o que se preocupar. Sobre ela não estava o peso da história de um povo. E aí quando a gente pensa assim, nossa, Deus a tornou rainha, né? Pensa no que ela teve que fazer, qual foi o processo que ela viveu para ser transformada. Ela precisou aprender a sentar-se, a levantar-se, andar de salto. Ela precisou andar com vestes mais pesadas, portanto, a andar talvez com um pouco mais de delonga. Ela precisou andar com uma coroa na cabeça. Eu nunca tive a experiência de colocar uma coroa na minha cabeça, né? Quando eu me casei, eu coloquei um véu, mas não era nada pesado. Eu já vi noivas com coroa mesmo, né? E tal. E aí depois eu soube que aquilo machucava a cabeça dela, né? Daquela noiva. E Esther, aqui ela fala que ela vestiu seus trajes de rainha. Ela tinha uma missão muito importante, que era a missão de salvar o seu povo da morte. Havia sobre o seu povo, e inclusive sobre ela, uma sentença de morte. Todos devem morrer. Havia sobre o povo de Israel a sentença de morte vinda da mão de Amã, por inveja, né? E Amã cria uma trama para matar todo o povo de Israel, né? Eles iam ser mortos. E ela precisava defender esse povo, porque Mardoqueu vira para ela e fala assim, no capítulo anterior, ele fala assim para ela, olha, lá no capítulo 4, no verso 14, ele fala assim, ó, por quanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Quando ela estava lá na casa de Mardoqueu, qual era o peso? Lavar, passar, limpar, cozinhar. Qual era o peso? Nenhum. Era uma rotina, era tranquilo. Ela teve que passar por um processo primeiro para ser escolhida rainha. Havia um propósito na vida dela para ser escolhida rainha. Só que se ela não se propõe a passar pelo processo, a aprender a comer, aprender a sentar, como eu já falei, aprender a andar, talvez, aprender a como usar aquelas vestimentas como se tivesse vivido a vida toda dentro daquilo. É um processo. Se ela dissesse, não, tô fora, não quero não. E ainda, além de tudo, para não ser a única. Mas nem que a vacatuça porca torce o rabo. Não, vou ficar aqui toda embonecada, vou ter que aprender, vou ter que me virar aqui dentro, vou ter que viver só aqui dentro. Lá fora eu tenho liberdade, eu me caso com quem eu quero, aqui não, ou eu me caso com ele ou eu me caso com ele. E se ele não me escolher como rainha, eu vou ser concubina depois. E eu vou ficar ali, lá. Se como rainha ela tinha que esperar o chamado do rei, você imagina se ela fosse concubina. Mas ela não faz isso. Ela segue nesse propósito de transformação e ela é tornada rainha. Porque quando ela achou, ela caiu nas graças daquele que cuidava das rainhas, né? Ele caiu nas graças dela
E ela seguiu todos os conselhos dele e ela foi escolhida rainha. E ela era tão amada por esse rei todo-poderoso, porque ele era todo-poderoso, extremamente rico. Ela era tão amada por ele, que a Bíblia fala, não sei te dizer agora qual é o verso aqui, mas a Bíblia relata que durante o período em que Esther foi rainha, Xerxes era tão feliz, mas ele era tão feliz que ele melhorou a vida do povo, que ele baixou os impostos, que o povo, que ele tirou o peso de opressão sobre o povo. Uau! Esse é o nosso poder, esse é o poder que está em nossas mãos. Vive, ela se tornou rainha e daí tu tá a fim de passar pelo processo para se tornar uma? Tu aceita o processo para se tornar uma? Então eu vou precisar te dizer que vestir as vestes reais leva tempo. Leva tempo e talvez você precise acordar mais cedo para vestir as vestes reais. Se o propósito para a sua vida é ser rainha, você vai precisar sacrificar o teu tempo, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde. Se o seu propósito é ser rainha, você vai precisar fazer algumas concessões, você vai precisar aprender a fazer coisas que você não fazia antes e você vai precisar fazê-las como se você tivesse sido criada para isso. Porque tudo que você se dispuser a fazer, que for o propósito da sua vida, você precisa fazer como se fosse para o próprio Deus. Então, Viver Tobias, se você está propondo para as suas amigas uma mentoria, de autocuidado, faz favor de cuidar de você. Faz favor de cuidar de você. Certo? Gente, eu ia cronometrar o tempo do tempo que eu levei para é singelo, aqui o que eu fiz. A Nath vai nos ensinar coisas grandiosas essa noite. Estou com altas expectativas. Mas o que eu fiz hoje? Eu passei uma base, passei um lápis, passei um rímel e passei um gloss na boca. Isso leva quanto tempo? 5 minutos, se tu sabe onde é que tá as coisas. Eu não sabia. Gente, eu tô sem pincel para fazer o esfumado daqui. Creia você. Quanto tempo faz será que eu não tinha esse autocuidado? Gente, talvez talvez a própria credibilidade que as pessoas lá no YouTube, talvez vocês não, porque eu creio no amor de vocês, mas eu confio nisso, mas talvez as pessoas que estão lá no YouTube não vão me dar credibilidade por causa da aparência, uma aparência descuidada. Então eu preciso passar pelo processo de autocuidado. Esther, quando ela se encontra com o rei, Deus só não estende o cetro para ela e fala, fala mulher. Porque se ele não estende o cetro para ela, você sabe o que aconteceria, ela seria morta, E ele tem misericórdia dela e sabendo da regra, ele prontamente, a palavra não diz que ele parou, pensou, deu uma olhadinha, não. Xerxes estava sentado em seu trono, sabe lá Deus como é que estava o coração desse homem? Ele era rei, imagina o estresse, imagina a ansiedade, entendeu? As decisões que ele tinha que tomar, eram as decisões de um rei, sabe? A coroa não pesa, não são só coisas positivas quando você está numa liderança, não, pelo contrário, o que tem de negativo é muito significativo, E naquela época eram grandes guerras, eram dificuldades, era um povo todo, enfim, tudo, a decisão estava sobre ele, e ele estava lá fazendo o quê? Sentado no trono da grande sala. Ele estava fazendo o quê, gente? Ele estava na caixinha do nada dele, ele estava lá pensando, e ela faz o quê? Ela invade esse espaço, Por quê? Porque Mardoqueu falou para ela, talvez foi para isso que você foi feita rainha, é para esse momento, não foi para nenhum outro, não. Não foi para você ficar como bonequinha do rei, não. Foi para isso, foi para entrar em batalha, para entrar em guerra, E aí ela se veste, se reveste, ela se enfeita,
ela se adorna, gente, quando fala traje real vem com coroa. Ela se vestiu como rainha, rainha tem coroa. Ela entrou como rainha. Ela não entrou de qualquer jeito. Nós temos que aprender que nós não podemos ir para os lugares ou ir para as nossas batalhas, ir para as nossas guerras, sair do nosso quarto de qualquer jeito. Nós precisamos de autocuidado, sabe? Penteia bem o cabelo, se ajeita, Vivian Tobias, se ajeita. Sabe qual era a minha justificativa? Jesus é simples. Aí eu aprendi pela palavra do Senhor, numa ministração, que as vestes de Jesus foram vendidas entre os soldados. Por quê? Porque elas eram de alta qualidade. Jesus era simples, mas ele não era maltrapilho, ele não era mal cuidado. Ele se adornava, ele se cuidava. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos andar adornadas, andar cuidadas, andar bem cuidadas. Senão a gente corre o risco de andar desleixada. Sabe? E aí isso envolve o templo do Espírito Santo de Deus. Gente, e o que eu penso de mim mesmo olhando para a minha força aqui agora? O que eu penso de mim mesmo olhando para mim? Quando eu me olhei na câmera, opa, upgrade. Imagina o marido quando chegar em casa. Entendeu? Opa, a coisa melhorou aqui. Né? Agora, consegue visualizar a Esther? Visualiza Esther, tá? Visualiza. Toda gatona, toda no salto, traje real, aquelas coisas tudo cheia de ouro, coroa na cabeça. A mulher, no meu conceito, ela tinha mau cabelão, entendeu? Assim, estilo cabelo Jaqueline, estilo cabelo Carol, estilo cabelo Lorena, sabe aquele cabelão, aquela coisa assim, entendeu? Esvoaçante, uau! Geise, cabelão, né? Não cabelinho de Vivian Tobias, não. Mó cabeleira. Entendeu? E aí ela ajeita, e aí ela põe aquela coroa, e aí ela chega na frente do rei, e o rei olha para ela e fala: meu Deus, tu me deste isso como rainha. E ela tá me querendo ainda. Ela não esperou nem o meu chamado, ela tá me querendo. Mal sabia ele que ela tava com a corda no pescoço, mal sabia ela que ela tava em desespero, mal sabia ela que ela tava de jejum. 3 dias, ela e o povo de jejum. Fica eu e tu de jejum 3 dias, nós aparecemos aqui como? Desmaiando, né? Com as coisas tudo assim, com coisa, o olho fundo. Como que ela chega lá, linda, maravilhosa, porte de rainha. Ela passou pelo processo. Ela entendeu que ser rainha, que para você ser rainha, que para eu ser rainha, ela precisava se vestir como tal, se apresentar como tal para conquistar aquilo que ela queria. Ele disse uma coisa para ela. Você percebeu o que ele disse para ela quando ele a viu? Olha o que ele disse para ela: dize-me, pois. Para mim ele deu aquela jogadinha assim, estendeu o cetro, ela veio, tocou no cetro, ela em pânico, desespero, coração acelerado, saindo pela boca. Porque ela disse para Mardoqueu: você sabe que se o rei quiser ele me mata. Ou seja, ela tinha o quê? Medo. Mas ela põe o medo onde? O medo é protetor. Ele nos livra de certas situações de vez em quando. Então, dê atenção ao seu medo, mas não deixe o medo te paralisar. Não deixe a falta de motivação te paralisar. Qual é a motivação que Esther teve para ir ao encontro da morte? Se eu não for, meu povo morre. Mas eu posso ficar no meu cantinho, eu tô rainha. Ninguém sabe que eu sou judia. Posso ficar na minha. Ela teve uma única motivação: a consciência limpa, a consciência de ter feito tudo que podia, de exercer o cargo que Deus deu a ela, de cumprir o propósito que Deus deu a ela para salvar o outro, no caso
um povo inteiro, né? Mas eu estava no rei, né? Eu estava dizendo para mim que ele estendeu então lá o cetro, ela vem e toca o cetro, né? E aí ele diz para ela assim: o que é que tens, rainha? Talvez ele percebeu, né? Que havia na feição dela um pouco de preocupação. Mas, como ele a amava com loucura, ele diz para ela assim: olha, diz-me pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, eu te dou. Cara, era muito rico, muito. E ele diz: olha, nessas entrelinhas, o que a gente pode entender? Conta comigo, eu vou te ajudar. Na linguagem de rei, talvez seja isso que ele esteja querendo dizer para ela, porque antes a palavra diz assim, ó, o que é que tens? Ela estava trajada, mega top, maravilhosa, linda, pronta para o desfile da melhor roupa e marca de roupa de grife, linda, esplendorosa, mas ela deixou, de certa forma, transparecer um certo ar de preocupação, e ele percebe isso e ele fala: olha, não há nada que você não me peça que eu não possa responder, que eu não possa te ajudar. Conta comigo, ainda que seja para me pedir metade do meu reino, eu te dou. Ela não podia pensar, falar: tá bom, me dá metade do teu reino, que eu vou botar meu povo nessa metade, tu bota outro povo na outra metade, porque o mau caráter mequetrefe do Amã está tramando para matar meu povo, e eu preciso te contar que eu sou judia, então eu já trouxe a situação pronta para tu. Tu me dá metade do teu reino, eu boto para lá meu povo e o Amã fica pro outro lado. Daí tu vai me visitar lá, eu venho aqui, volta e meia e tá tudo certo. O que tu acha? Não. A bichinha faz o quê? 2 jantares. Ela conquista de novo e ainda mais o coração do marido, né? Então assim, mas ela se prepara para isso, ela se adorna para isso, ela vai guerrear, ela entra em guerra, ela entra em batalha pelo povo dela, mas ela não sai de qualquer jeito, ela não sai descabelada, vive Tobias, ela não sai como se ela tivesse o mundo nas costas, né? Pelo menos não na aparência. Ela se prepara, ela tem autocuidado, ela tem zelo. Viu que ela não tinha nada para fazer. A Bíblia fala que nem filha ela tinha ainda. Tudo bem, eu concordo com você. Ela tinha um monte de servos, ela tinha servos, ela tinha uma pessoa para cuidar do cabelo, ela tinha outra para cuidar da unha. Ela era uma rainha. Mas existia um peso sobre essa coroa. E nós já falamos sobre isso, né? Então, assim, ela estava de jejum, ela estava triste, ela estava muito preocupada, muito nervosa e ela poderia morrer. Mas ela decide ter autocuidado antes mesmo de enfrentar a possibilidade da morte, né? E que eu e você, já são quase 25 minutos, né? E que eu e você possamos ser assim. Não importa o que a gente vai fazer, antes eu vou cuidar de mim mesma. Eu vou cuidar de mim mesma, sem motivação nenhuma, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu quero me sentir assim. Porque é bom, é muito bom. Tá bem? E porque é orientado na palavra do Senhor. Feche seus olhos aí, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, porque muito o Senhor tem feito pelas nossas vidas. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus gracioso, de amor e de misericórdia, que tem na sua palavra ensinamentos que muitas vezes nós não imaginávamos que eles existiriam. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que esses ensinamentos a respeito de Esther venham de encontro a corações e sobretudo ao meu, Pai, porque eu preciso muito disso. Então, obrigado, Deus, por esse despertar, por esse tempo de renovo nas nossas vidas e que nós possamos exercer a santidade, que nós possamos exercer o autocuidado, que nós possamos exercer, Pai, o examinar-vos, pois,
que nós possamos exercer, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que temos aprendido aqui, aquilo que temos sido despertas para fazer como mulheres do Senhor, no cuidado com o templo que o Senhor nos deu. E que isso se faça, que isso aconteça e que nós não tenhamos desculpa, Senhor, mas pelo contrário, sejamos motivadas pelo que há dentro de nós. E se não há motivação nenhuma, Pai, que nós façamos assim mesmo, como uma ordenança, como um passo a seguir, Deus, em direção à cura que só pode vir do Senhor. Que esse autocuidado seja reflexo hoje, não somente para a minha vida, mas para a vida de muitas das minhas amadas aqui nesse grupo e também das outras pessoas que vão ouvir essa mensagem aqui no YouTube. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Beijocas. Até de noite, 19 horas, se não me engano 19h30, vou confirmar com a Nath, tá? Até lá!